Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos falar sobre perda de peso involuntária, um tema que está dentro de clínica médica e de geriatria. Essa aula vai ser dedicada para Dani, da USCS. Perda de peso involuntária. Antes de começar a falar do tema em si, vamos só chamar atenção para o que não é perda de peso involuntária. Tá? Então, perda de peso involuntária, ela é definida, vou colocar aqui no cantinho. Ela é diferente de caquexia. A caquexia tem a ver com perda muscular, com perda proteica, tá? E a imunidade, várias outras coisas, está mais relacionada com cânceres, né? E outras coisas. Então não é a mesma coisa, tá? É diferente. Outra coisa, que não é perda de peso involuntária, é magreza. A magreza também é diferente. Magreza ela é um estado, a pessoa está com IMC baixo, diferente dela estar perdendo peso. Ela pode estar com IMC 40 e caiu para 35. Ela é gorda, continua gorda, mas ela está perdendo peso. Então são coisas bem diferentes, tá? Outro ponto importante, que eu acho que é o mais importante, perda de peso involuntária é diferente de perda de peso associada ao envelhecimento. Tá? Normalmente, a perda de peso associada ao envelhecimento ela é menor do que 2 quilos por ano. Tá? A perda de peso involuntária ela é uma perda de peso que é maior ou igual a 5% do peso da pessoa, né? Então depende do peso inicial dela, em menos de 6 a 12 meses. Tá? Então, a perda de peso associada ao envelhecimento ela é muito menor. Tá? E outra coisa que não é a anorexia nervosa. Tá? A anorexia nervosa é um diagnóstico psiquiátrico que é bem diferente. O paciente com anorexia nervosa ele não vai procurar você porque achando ruim que está perdendo peso. Na verdade, ele quer perder peso. Né? A pessoa com perda de peso involuntária ela vai no consultório e fala: doutor, eu estou perdendo peso sem fazer dieta, sem nada, e eu não sei o que está acontecendo, eu estou preocupado. A pessoa com anorexia nervosa não, ela pode estar até muito magra e ela não acha que está magra. Então, epidemiologia. Uma coisa legal de guardar é que a perda de peso involuntária ela é bastante comum em mulheres e que para cada 10 quilos de perda de peso tem um aumento na mortalidade de 25 a 57%. Então, um aumento bastante importante. E outra coisa é em que em 15 a 25% dos casos não encontra uma causa. O que é legal guardar aqui? Guardar esses 25%. Né? Então, 25% de aumento na mortalidade para cada 10 quilos e 25% sem causas. Né? Então, acho que isso é suficiente para lembrar de epidemiologia. Fisiopatologia. Fisiopatologia, acho que ela é bastante parecida com as anemias. Né? Então, a gente vai ter dois grupos de causas, né, que expliquem a perda de peso involuntária. Então, ou está relacionada com aumento do gasto energético ou a diminuição do aporte. O que pode aumentar o gasto? Então, doenças crônicas, neoplasias, exercícios, né? A pessoa está gastando mais energia, vai perder mais. Enfim, e o que diminui o aporte? Desabsorção, falta do apetite, anorexia, mas aí não a anorexia nervosa, né? Aqui no sentido de anorexia é o sintoma, né? A perda do apetite. Pode ser por medicamento, pode ser por um monte de motivo. Tá? Depressão ou outras questões psiquiátricas. Né? E até questões sociais. Né? Se o vozinho não consegue ir até a cozinha pegar comida, não consegue mais cozinhar, ele vai perder peso. Se não tem dinheiro para comprar comida, vai perder peso. Tá? Infecções aqui também, doenças que aumentam gastos, né? Infecções, né? O HIV, por exemplo, né? SIRS, outras causas, tá bom? Então, são esses motivos que vão levar a perda de peso sem intenção. E aí, como é que a gente avalia? Né? Qual que é o quadro clínico? Na anamnese, é importante, acho que a primeira coisa que tem que fazer é quantificar a perda. Então, isso a gente vai perguntar, né, quanto que a pessoa está perdendo. A maioria das vezes o paciente não sabe explicar e tem uma macete interessante. Né? O paciente com doença crônica, ele tende a subestimar a perda de peso. Ele acha que perdeu menos do que ele realmente perdeu. Já o paciente com problemas sociais ou psiquiátricos, eles acham que perderam mais do que realmente perderam. Tá? Isso é uma dica aí. Mas, em geral, a primeira coisa é quantificar a perda. Então, de anamnese, 2 pontos importantes são procurar sintomas psiquiátricos, são psi, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, vai. Sintomas psiquiátricos
né, que possam explicar, e se a pessoa tem algum sinal que indica alguma causa orgânica. No exame físico, é importante olhar linfonodos, cervicais e inguinais principalmente, né, porque podem estar relacionados com neoplasias, com infecções, né, então não pode esquecer, e a cavidade oral. Porque problemas de mastigação, a pessoa vai comer menos, né, então vou até colocar aqui em cima, tá, mastigação. Então uma prótese que está inapropriada, a pessoa não consegue mastigar, perdeu os dentes, essas coisas, né, tá? E mais importante é quantificar. Ou seja, você vai pesar e medir. Para que isso? Para ver se realmente ela entra na definição, se tem a definição de perda de peso involuntária. Não pode ser voluntário, né? Ela não quer perder peso e perdeu mais que 5%. Se é menos que 5% em 6 a 12 meses, não é perda de peso involuntária. Bom, fechando se você fechou o diagnóstico de perda de peso involuntária, né, pelo quadro clínico, aí você abre o algoritmo diagnóstico. E aí ele vai ter várias etapas. A primeira etapa, né, vai ser identificar a causa. Se na anamnese você já achou uma causa orgânica, uma explicação, se no exame físico você achou alguma coisa que pode te direcionar para a causa, né, por exemplo, alguma dessas causas aqui a gente viu no F, né, na fisiopatologia, então você, sei lá, está achando que é depressão, ou está achando que é uma síndrome desabsortiva intestinal, aí você vai investigar específico. Se você não achou nada suspeito, aí você vai fazer a primeira etapa, que é o kit de exames laboratoriais. Se você fez os exames, são exames gerais, depois eu vou comentar quais são. Fez os exames, não achou nada, você vai para a segunda etapa. A segunda etapa vai pedir uma endoscopia digestiva alta, mais uma colonoscopia. E, além dessa colonoscopia e da endoscopia, você pode também pedir o PSA, se já não tiver pedido, no caso de homens, né? E papa, mamografia, para pesquisar neoplasias, né? Se for mulher, se você não tiver feito ainda, tá? Você fez a anamnese do exame físico, não achou nada que explica, né? Fez os exames laboratoriais, nada que explica, fez endoscopia, colonoscopia, nada que explica, aí você vai para a terceira etapa, que é observar. Não é para ficar fazendo tomografia sem nenhuma explicação, assim, só de rastreio para procurar uma causa, se todo o resto veio normal, tá? Então você vai observar retorno em 3 meses. E uma coisa bem importante, não pedir marcador tumoral. Tá? Não precisa pedir marcador tumoral. Isso aqui é só para pessoas que já têm diagnóstico. Tá? Não vai pedir marcador tumoral para rastreio. Bom, o tratamento ele vai ser dirigido à causa. Então você fez aí uma colonoscopia, achou um tumor, então o tratamento é para o tumor. Você achou um câncer de próstata, o tratamento é para o câncer de próstata. Depressão, descobriu que o velhinho está depressivo. Né? Eu falo velhinho porque a maioria das vezes são idosos, né? Mas também não necessariamente. Descobriu que é uma depressão, vai tratar a depressão. Descobriu que é um problema de tireoide, vai tratar o problema de tireoide. Mas tem 3 coisas que são meio universais. Uma delas uma dica para ajudar, é fracionar a dieta. Então, várias refeições, né? Alimentos calóricos e exercícios contra resistência. Ué, mas se o paciente está perdendo peso, eu vou mandar ele fazer exercício? Sim, exercício contra resistência, eles vão diminuir o risco de fragilidade, de síndrome de fragilidade. Síndrome de fragilidade aumenta a mortalidade, aumenta a complicação e tem a ver com a perda de massa muscular. Então, exercício contra resistência vai prevenir isso. Tá? Alimentos calóricos e uma coisa que é importante, já que a gente falou dos não ali, né, vou colocar mais aqui. Não suplementar à toa. Quer dizer, não é para dar vitaminas só porque está perdendo peso. Tem que ver se ele está com algum déficit vitamínico, né? Provável, presumido ou confirmado, não importa. Mas não é para ficar dando vitamina à toa. Não é para dar suplemento nutricional à toa. Só se ele estiver realmente desnutrido. Aí sim, tá? Mas só porque está com perda de peso involuntária, não. Você precisa achar a causa e não só fazer ele recuperar peso, tá? Isso é importante também. Então, basicamente é isso, tá? Lembrar dos 25%, né? Epidemiologia, 25% de aumento da mortalidade para cada 10 quilos, 25% não encontra uma causa, né? As causas normalmente elas estão relacionadas a gasto de energia ou ao aporte, na alteração no aporte. O quadro clínico, né, e o exame físico é para procurar as possíveis causas orgânicas. Você vai ver linfonodos, cavidade oral,
exame neuropsiquiátrico, né, e o exame físico geral, normal, né, e a ideia é quantificar, né, pesar e medir. O diagnóstico você vai fazer por etapas, então se no exame físico você não fez nada, você vai primeiro ver os exames laboratoriais. Só se eles vierem todos normais, não achar um resultado, aí você vai para a segunda etapa. Aí você vai pedir, não é para pedir para todo mundo. Você vai procurar neoplasias, endoscopia, colonoscopia, né, e os rastreios. Se não achou nada mesmo assim, não é ficar fuçando, fazendo exame desnecessário, que só vai aumentar a morbidade, a ansiedade do paciente. Você vai observar, pedir, você pode pedir lá para ele fazer umas anotações do peso e retornar em 3 meses. E algumas orientações aqui para alimentação, né, fracionar a dieta, alimentos mais calóricos e exercícios contra a resistência. Tá? Não é ficar pedindo marcador tumoral, nem fazer suplementação alimentar à toa. Então, só para lembrar, os fatores de risco, né, para guardar alguns fatores de risco para perda de peso involuntária, vamos lembrar do seu Madruga, tá? Isso aqui é um extra, tá? Por que o seu Madruga? Porque o seu Madruga ele é idoso, deixa eu cor melhor aqui. O seu Madruga é idoso, e isso aumenta o risco de perda de peso involuntária. Ele já tem o IMC baixo, né? Ele é magrelo, ele é tabagista, o seu Madruga é tabagista. A gente vai ver na aula de DPOC que o seu Madruga é um exemplo que a gente pode usar para guardar de doença de obstrutiva pulmonar crônica, né? Pulmonar obstrutiva crônica, desculpa. Então você vai lembrar de doença crônica. Tá? Depois, sem spoilers, né? Para ver, depois a gente vai estudar e vai ver qual que é, se ele é o DPOcítico bronquítico ou enfesematoso. Mas isso fica para outro momento, sem spoilers. E aí, outra coisa que é para lembrar do seu Madruga, que ele é viúvo. Então, em homens, tá? Isso aqui é estatística só para homens. Em homens, viúvos têm maior chance de perda de peso involuntário, tem maior fator de risco. E outra coisa é baixa escolaridade. Tá bom? Esses são os principais fatores de risco. Outros extras aqui. Então, as medicações associadas à perda de peso involuntária. Tem 3 grupos de medicações. Um deles, um primeiro grupo é o que faz diminuir o apetite, são os anorexígenos. E aqui eu não estou falando de sibutramina, tá? Porque eu estou falando de perda de peso involuntária. Então, sibutramina é para quem quer perder peso, tá? Então, dessas que inibem o apetite, são principalmente as que relacionam ao sistema nervoso central, então inibidor seletivo da recaptação de serotonina, então os benzodiazepínicos, né? Os antipsicóticos, entre outros. Remédios para dor, então os anti-inflamatórios não hormonais, os opioides, né, todos podem diminuir o apetite, né, e alguns para doenças crônicas, como a digoxina, que a gente usa em insuficiência cardíaca, né, e a metformina, para diabetes, e ela ajuda a perder. Então, se o diabético é gordinho, ela já serve para as 2 coisas. Mas outros medicamentos não vão atuar nisso, eles vão afetar o olfato ou o paladar. E aí, prejudicando o olfato e o paladar, o paciente acaba comendo menos, comendo mal e perde peso. Dentre elas, não é muito fácil lembrar. Paciente com hipertensão, ele tem que comer menos sal, certo? E aí a comida fica sem gosto. E aí você lembra que ele tem um problema novo, ele vai ter uma diminuição do olfato paladar. Por quê? Porque as medicações, isso é só uma macetinha para lembrar, porque as medicações que têm a ver com o olfato paladar são os antihipertensivos. Então, são os IECA, os bloqueadores do canal de cálcio, o propranolol e a espironolactona. Tá? Você vê que tem várias classes importantes aí. Então esses são os que afetam o olfato e o paladar. E alguns que podem causar disfagia. Então a disfagia é a dificuldade para engolir, o dor para engolir, né? Normalmente são bifosfonados, né? Usados para osteoporose, por exemplo. Alguns antibióticos podem fazer isso. A levodopa, né? Usada para Parkinson, também pode fazer isso. De novo, os anti-inflamatórios, né? Eles podem causar um pouco de disfagia, ferro, né, e potássio, também podem causar. E aí, desses 3 grupos aqui, praticamente todos eles, também podem causar intolerância gástrica, náusea, vômito, né? Aliás, vários medicamentos podem fazer isso. E náusea e vômito são causas também de perda de peso, tá? Então, praticamente todos eles podem fazer isso. Só lembrar, suspender um medicamento, não vou anotar aqui, mas suspender um medicamento que aumentava o apetite também faz a pessoa perder peso. Então, por exemplo, a amitriptilina. A amitriptilina ela aumenta o apetite. Então, o paciente está sempre tomando amitriptilina, faz 2 anos. Aí ele para, ele pode perder peso sem querer por ter parado o medicamento que aumentava o apetite. O uso crônico de maconha, isso não é brincadeira não. Isso está no livro mesmo. Então, o uso crônico de maconha, a pessoa está habituada a fumar maconha, ela para de fumar maconha e aí ela diminui o apetite dela e ela pode perder peso, tá?
E os exames laboratoriais, que só para citar, tá? Não precisa decorar, porque isso vai mais pelo raciocínio, mas hemograma é importante, glicemia é importante, TSH, né, que são as doenças endócrinas, então diabetes, tireoidopatias podem afetar, o hemograma para ver anemia, pode ser útil a ferritina também, ferro, ferritina, tá? Pesquisa de sangue oculto nas fezes, para pesquisar sangue, nas fezes, obviamente, né, porque pode estar associado com algumas neoplasias. Em alguns contextos assim, epidemiológicos, né, sanitários, você também pode pedir o PPF, né, para procurar parasitoses e tal. E em alguns casos mais específicos, você pode pedir também pesquisa de gordura fecal. Mas nem não são tão recomendados para todo mundo logo de cara, tá? Depende da suspeita clínica. Outros exames que podem ser úteis, né? Albumina, para ver se tem alteração proteica, albumina, né? Os marcadores hepáticos, TGO, TGP, por exemplo, né? Ureia, creatinina, eletrólitos, marcador inflamatório, PCR, né? DHL, urina 1, né? Você pode ver perda de glicose na urina, né? Por um diabetes, então perda de proteína também pode chamar atenção, tá? Então, principalmente esses, né? Esses aqui são aquele kit 1. Então, se você no exame físico você não achou nada que explica, né? Ou o paciente não usa nenhuma desses medicamentos, né? No exame físico não tem nada, né? No exame não tem nada. Você faz esses exames. Se eles vieram todos normais, qual que é o próximo passo mesmo? Kit 2 é endoscopia digestiva alta e a coluna, né? E se não tiver feito ainda nos homens o PSA, mamografia e o Papa. Tá? E a terceira etapa é observar. Tá? Prevenção quaternária. Não é para ficar fazendo exames necessários, medicamentos necessários, tá bom? Observa, retorno em 3 meses e aí reavalia, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque é bastante coisa. Eu tentei gravar 2 vezes já, para ver se ficava mais breve, mas eu acho que deu para pegar legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do modelo novo. Qualquer coisa, estamos aí para tirar dúvida. Desculpa se tiver alguma falha, são 3 horas da manhã, então tamo aí. Valeu, gente. Um beijo.